Continuando nossas aulas de lógica de predicados, hoje nós veremos o que são cláusulas de Hoare e como converter uma fórmula para a forma normal conjuntiva. Então, relembrando lá da sintaxe, né, relembrando as coisas que nós já vimos na lógica proposicional e como elas acontecem aqui na lógica de predicados. Então, relembrando, um literal é um átomo, né, quando ele é um literal positivo, ou a negação de um átomo, e nesse caso ele é um literal negativo. Então, no caso da lógica de predicados, a gente sabe que esse átomo é um símbolo de predicado. Tá? Lá na lógica proposicional, ele era simplesmente um P. Na lógica de predicados, ele é um P com atributos. Tá? Então, a gente tem que um literal L e a sua versão negada, a gente chama de literais complementares, que é um conceito que nós vamos usar lá na inferência por resolução. Então, eu sei o que é um literal, um átomo ou a negação de um átomo. O que é uma cláusula, então, aqui na lógica de predicados? Veja, é muito análogo à lógica proposicional. A diferença é que agora nós temos quantificadores. Então, uma cláusula, ela vai ser uma disjunção de literais, veja, como nós já tínhamos visto na lógica proposicional, e com variáveis, não é? Só que as variáveis que ocorrem nestes literais estão todas quantificadas universalmente, tá? Então, é a única diferença que a gente tem para a nossa cláusula da lógica de predicados em relação à cláusula da lógica proposicional. Então, a cláusula continua sendo uma disjunção de literais, a única diferença é que agora que as variáveis que ocorrem nesses literais devem estar todas quantificadas universalmente. Então, o que nós veremos na aula de hoje é, para transformar para a forma normal conjuntiva, como fazer para lidar com essas variáveis, né? Como quantificá-las universalmente, para garantir que no final nós temos na forma normal conjuntiva uma conjunção de cláusulas, ou seja, uma conjunção de disjunções de literais, tá? Mas antes da gente ver a forma normal conjuntiva, eu quero falar um pouquinho para vocês. Primeiro vamos ver quem são essas cláusulas, né? Aqui, então, se a gente olhar, aqui seriam exemplos de cláusulas. Então, nas cláusulas nós temos literais, veja, aqui eu tenho um literal positivo, quantificados universalmente, aqui está. Aqui eu tenho outro literal positivo, olha lá, com variáveis quantificadas universalmente. Aqui eu tenho uma cláusula também, porque eu tenho uma disjunção de um literal negativo com um literal positivo e estão todos quantificados universalmente. Então, a parte de cima eu tenho as cláusulas e aqui eu não tenho cláusulas porque, veja, isso daqui eu estou negando uma variável, né? Isso daqui não é um átomo, isso daqui eu não posso fazer como um literal negativo, isso daqui não existe, né? Aqui também não é cláusula porque, veja, é uma conjunção de literais e a cláusula tem que ser disjunção. E aqui não é cláusula porque eu tenho uma implicação, ao invés de ser uma disjunção. Né? Na cláusula eu só posso ter dois conectivos, ou a disjunção ou a negação. A negação necessariamente ocorre coladinha um átomo, né, para ser um literal negativo, e a disjunção ocorre entre os literais. E aí eu quero mostrar para vocês algumas propriedades da nossa cláusula. Então quer dizer que a nossa cláusula, ela é assim. Eu tenho os quantificadores universais, quantificando todas as variáveis que ocorrem nos literais. E eu posso organizar a minha cláusula de tal maneira que eu coloque os literais positivos, né, para um lado, e os literais negativos para o outro. Posso, né? Eu estou falando de disjunção aqui, eu posso comutar os meus elementos da maneira como eu queira aqui, não vai alterar o resultado, né, da minha cláusula. Então, eu tenho literais positivos, que aqui para diferenciar eu estou usando a letra A, para mostrar que esses são os positivos, e os literais negativos eu estou usando a letra B, tá? Só para mostrar umas propriedades aqui da cláusula que tem a ver com o que eu quero mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, eu tenho essa possibilidade de agrupar os meus literais e por comutatividade eu posso colocar todos os literais negativos aqui para a esquerda e deixar todos os positivos para cá.
Aí veja, são todos negativos aqui, então eu posso colocar esse não em evidência, né? Aplicar um de Morgan aqui, né? Fazer uma fatoração aqui. Então eu coloco não para cá, então cada um desses negativos que eu vou agrupar, eles vão ser agora uma conjunção, não é? Porque ao tirar o não, é? Eu transformo o ou em e. Se tá difícil de ver, pensa o contrário, né? Se eu distribuir o não aqui, fica não B1 ou não B2 ou assim por diante, ou seja, equivalente ao que estava aqui em cima, tá? Eu apliquei de Morgan, certo? Só que eu apliquei da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Aqui, continuam os positivos do mesmo jeito. Então, aqui eu tenho uma negação e uma ou disjunção com outras coisas. Eu posso, então, transformar isso numa implicação, não é? A negação do antecedente no ou no consequente equivale a uma implicação. Olha lá. Então, eu fiz todos os meus literais que eram negativos, implicando aqueles literais que são positivos. E aí eu posso reescrever isso daqui, na verdade, dessa maneira. Então, eu tenho esta fórmula que eu tinha originalmente, ela é equivalente a essa fórmula que eu tenho aqui. Os A são todos literais positivos e os Bs eram aqueles meus literais negativos, tá? Então, eu posso, inclusive, mudar a ordem aqui, colocar o antecedente para a direita e o consequente para a esquerda. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a maneira como a gente vê no prologue. No prologue eu tenho todos os meus, as minhas premissas que devem aqui, ó, que ocorrem, né? Não, desculpa, todas as minhas conclusões aqui que ocorrem, como elas aparecem primeiro à esquerda, não é? Com os dois pontos aqui, ó, e um tracinho, não é isso? É assim que a gente tem no prologue, não é? Tá? E aqui eu tenho as coisas que devem ocorrer como antecedentes, tá? Então, só chamando a atenção para vocês de que é assim que as cláusulas ocorrem no prologue, porque o prologue lida com a lógica de predicados. Tá? Essas cláusulas que o prologue manipula, então, elas têm algumas características, não é? Então, elas são cláusulas mesmo, que são disjunções de literais, né? Embora a gente use esse símbolo da implicação, ele tem a ver com esse mapeamento que nós fizemos. E aí nós vamos dizer que aqui a gente consegue, essas são as nossas conclusões, não é? Então, se eu tenho mais de uma conclusão, elas são indefinidas, né? Ou seja, eu posso derivar mais de uma coisa, tá vendo que é ou? Eu posso derivar ou o primeiro, ou o segundo, ou todos, inclusive, né? Se eu tenho uma só, então já é uma cláusula definida, porque eu defino apenas uma conclusão. E eu posso também ter cláusula vazia, ou seja, nenhum elemento desses lados, né? Que é o que o prologue utiliza para fazer o seu raciocínio, tá? Então, o prologue manipula as cláusulas de Horn. São aquelas cláusulas que contêm no máximo um literal positivo. Então, aí nós temos possibilidade, uma cláusula definida de programa, que é uma regra no prologue, né? Então, eu tenho apenas uma conclusão possível a partir daqueles meus antecedentes. Por isso que a gente diz que ela é uma cláusula definida, porque eu só tenho uma possibilidade aqui de literal positivo, não é isso que a gente está dizendo? Porque lembra, esses todos eram os negativos, e esse daqui é o único positivo que eu tenho na minha cláusula. Eu também tenho, e a gente chama o positivo de cabeça e os negativos de corpo. Outra cláusula possível de Horn que eu tenho em prologue, desculpa aqui. Para toda, então, atribuição de valores às variáveis que ocorrem na cláusula, né, aqui nos meus Bs, eu sei que se todas forem verdadeiras ao mesmo tempo, eu deduzo, então, essa minha conclusão, né? Eu também tenho uma outra cláusula possível no prologue, que é o fato. O fato, então, ele é simplesmente só o literal positivo, eu não tenho os literais negativos. Então, eu defino minha base de fatos no prologue dizendo assim, olha, todas as coisas que são sempre verdade. O fato é algo que é sempre verdade, ela não depende da ocorrência de nada, tá vendo? Eu sempre estou concluindo esse A, independente de qualquer coisa, ou seja, não tem nada aqui como o meu antecedente deste consequente. Por isso que a gente diz que ele é um fato, ele é sempre verdadeiro, é uma cláusula unária, só tem o literal positivo. E a última cláusula que a gente tem, cláusula de Horn, que nós manipulamos no prologue, são as consultas, que ao contrário do fato, ela vem para é o complementar do fato, né? Eu só tenho os literais negativos,
Tá vendo? Então eu fico perguntando, olha, se acontece isso, e isso, e isso, e assim por diante, ou apenas uma delas, né? A conjunção pode ser só de um elemento aqui. E aí? Né? Então eu questiono, por isso que a gente chama de consulta, eu questiono a base de fatos do Prolog para saber o que se isso daqui ocorre ou não, tá? Só para vocês terem uma ideia, qual é a ligação da lógica de predicados com o Prolog, tá? Então, as cláusulas que nós vemos aqui na lógica de predicados, como disjunções de literais, essas que têm no máximo um literal positivo são os que o Prolog manipula ali dentro dele, tá? Das cláusulas de Horn. Agora vamos ver então como é que eu transformo uma fórmula qualquer para a forma normal conjuntiva, né? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é definir para vocês o que é uma forma normal prenex. A gente diz que uma fórmula está na forma normal prenex se todos os quantificadores dela aparecerem como prefixo da fórmula. Tá? Então, nós temos um conjunto de quantificadores, e esses quantificadores podem ser existenciais ou universais, tá? Na forma normal prenex. E eu tenho uma coisa que a gente chama de matriz, que é uma fórmula na qual não ocorre nenhum quantificador. Então, uma fórmula está na forma normal prenex, se eu puder agrupar todos os quantificadores dela no início da fórmula e deixar a matriz aqui sem quantificadores. Isso daqui é importante porque na hora que a gente for transformar para a forma normal conjuntiva, um dos passos que eu tenho que fazer é chegar nessa forma normal prenex, de tal maneira que estes quantificadores aqui apareçam no início e dentro da minha matriz eu não tenho nenhuma ocorrência de quantificador, tá? Então, um exemplo, por exemplo, aqui, nessa fórmula está na forma normal prenex. Eu tenho todos os quantificadores ocorrendo como prefixo na minha fórmula. Vamos ver então como é que a gente gera uma fórmula na forma normal conjuntiva, na lógica de predicados, para que a gente consiga separar as cláusulas e fazer a inferência por resolução. De novo, parece muito complexo, é um algoritmo que tem 8 passos aqui, tá? Mas vocês precisam aplicar muitas das alterações, das conversões que nós já fizemos na lógica proposicional. Tá? Só que agora com algumas especificidades da lógica de predicados. Então, a gente vai dizer que uma fórmula está na forma normal conjuntiva se ela estiver na forma normal prenex e a sua matriz for uma conjunção de disjunções de literais, tá? Também é conhecida como forma clausal, da mesma maneira que era lá na lógica proposicional. E ela vai ser empregada no nosso método de inferência por resolução, que é a base lá da programação lógica. Então, exemplos de fórmulas que estão na forma normal conjuntiva. Então, as 3 primeiras estão na forma normal conjuntiva, porque veja, ela está na forma normal prenex, os quantificadores acontecem todos como prefixo da fórmula e ela é uma conjunção de disjunções de literais. Aqui também é uma conjunção de disjunções de literais, não é? Lembra? Isso daqui é uma cláusula unária, por isso que não aparece a disjunção, tá? Da mesma forma que eu chamei a atenção para vocês lá na lógica proposicional, aqui também. Tomem cuidado com esses casos. Veja, aqui também está na forma normal conjuntiva, porque você poderia falar assim, mas professora, cadê os quantificadores? Mas não precisa quantificar nada, né? Aqui são constantes, olha, não tenho ocorrências de variáveis, por isso que eu não tenho quantificadores. Então, isso daqui sim também está na forma normal conjuntiva. Exemplos que não estão. Olha o que esse não está fazendo no meio do caminho, né? O não só pode ocorrer dentro de um literal negativo. Aqui, o que essa implicação está fazendo aqui, não é? Não posso ter implicação na forma normal conjuntiva. E aqui, aquele caso em que a disjunção está mais externa em relação à conjunção. Então, esta fórmula está na forma normal disjuntiva e não conjuntiva, tá? Então, são exemplos aqui de coisas que não estão na forma normal conjuntiva, mas assim como na lógica de proposicional nós vimos, toda fórmula na lógica de predicados também tem uma equivalente na forma normal conjuntiva.
Então vamos ver então como transformar, não é? Aqui eu peguei um exemplo e vou aplicando as regras para vocês verem como transformar uma fórmula para a forma normal conjuntiva na lógica de predicados. Primeira coisa que nós vamos fazer é eliminar as variáveis livres. Então, se na minha fórmula que eu quero converter tiver uma variável livre, né? Então, na minha fórmula alfa que eu estou tentando converter, tiver a variável livre x, eu vou substituir o alfa por isso daqui, ó. Eu vou quantificar existencialmente esse x em alfa. Né? Por quê? Porque aquela variável livre, uma hora ela vai assumir um valor para eu poder verificar a semântica, poder fazer o raciocínio. Então, uma hora ela vai assumir o valor, é o equivalente a eu dizer que, olha, existe um valor para ela. Então, por isso, eu vou quantificar existencialmente as variáveis livres, tá? Então, quando eu chamo assim o nome eliminar variáveis livres, não é sumir com elas, tá? É quantificá-las existencialmente. Então, esse procedimento eu vou fazer para todas as variáveis livres da fórmula. Então, por exemplo, esse é o exemplo que a gente vai trabalhar aqui nessa aula. Eu tenho essa fórmula, eu vou convertê-la para a forma normal conjuntiva. Ao final aqui dos meus passos, ela vai estar no equivalente na forma normal conjuntiva. Então, quando a gente olha para essa fórmula, eu já vejo alguns problemas, né? Eu vejo uma implicação, eu vejo essa negação aqui num escopo maior do que simplesmente um átomo, não é? Então, eu vou trabalhar com tudo isso daqui para gerar a forma normal conjuntiva. Primeira regra que eu vou fazer é olhar, então, para todas as variáveis que ocorrem, quais são as livres. Por exemplo, esse x não está livre porque está no escopo do quantificador universal. Esse u não está no escopo de ninguém. Ah, então ele é uma variável livre que eu preciso eliminar, entre aspas, né? O v está no escopo deste quantificador, não é? E esse x está no escopo deste quantificador. Tem um quantificador desnecessário aqui, mas daqui a pouco nós veremos o que fazer com ele, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é olho para uma variável livre, que aqui no caso é o u, e vou quantificar então essa variável nesta fórmula. Onde eu quantifico? Veja, mais externo possível, tá? Então, eu crio um quantificador existencial aqui, ó. Esse quantificador existencial para a variável livre, ele vai estar quantificando então toda a minha fórmula. Primeiro passo é isso, eliminar, entre aspas, as variáveis livres, fazendo com que elas sejam instanciadas existencialmente. Segundo passo, eliminar quantificadores desnecessários. Não é? A gente viu que está sobrando um lá, não é? Vamos eliminar ele agora. Então, eliminar todo quantificador para todo x ou existe x que não contenha nenhuma variável, nenhuma ocorrência de x no seu escopo. Então, se a gente olhar para cá, veja, esse daqui foi propositalmente inserido mesmo. Por quê? Ele está quantificando quem? Ninguém, né? Porque esse x está no escopo desse. Esse x está no escopo desse, lembra? Mais próximo é o escopo. É como se fosse definição de variáveis dentro do nosso programa, né? Quando eu defino uma variável local, ela está nesse escopo mais próximo, né? Mais interno do que a variável global, tá? E esse x aqui não está quantificando ninguém, então vamos sumir com ele. Simplesmente isso. Sobrou quantificador ali, vou sumir com ele, tá? Próximo passo, renomear as variáveis quantificadas várias vezes. Porque às vezes eu coloco ali um escopo de um quantificador mais interno, está relacionado a uma variável e uso o mesmo nome de variável, mas eu tenho um escopo maior, é a mesma variável, não é? Não é, tá? Se estão quantificadas por quantificadores diferentes, mesmo usando a mesma letra, são variáveis diferentes. Então, se a mesma variável for governada por dois quantificadores, nós vamos substituir a variável de um desses quantificadores e todas as suas ocorrências por uma nova que não ocorra na fórmula. Então, por exemplo, aqui nós temos, né? Nós temos esse x está no escopo do quantificador universal. Já esse x está no escopo deste quantificador existencial. Lembra? Isso é uma variável local, vamos fazer essa analogia. Isso é uma variável global. Então, eu não posso ter esse mesmo nome, porque na hora que eu for jogar esses quantificadores lá para frente, para gerar minha forma normal prenex, eu já não vou saber mais quem é que está quantificando qual x, tá? Então, eu preciso renomear. Então, esse x aqui ou esse x aqui precisam mudar de nome, né? Eu escolhi mudar esse x aqui. Claro que eu vou escolher um nome que não ocorre na fórmula, senão eu estou gerando uma nova ambiguidade, tá? Então, eu gero aqui, eu mudo simplesmente o valor
o nome da variável de x para y. Tá? Não se preocupem com isso, porque daqui a pouco essas variáveis vão assumir outras formas, tá? Então, a gente tem aqui, renomeei as variáveis quantificadas várias vezes, tá? Outro passo, remover esses conectivos que não são permitidos na forma normal conjuntiva, porque na forma normal conjuntiva eu só posso ter 3 conectivos. O não, que ocorre nos literais negativos, o ou, que ocorre nas cláusulas entre os literais, e o e, que ocorre na forma normal conjuntiva entre as cláusulas. Então, eu preciso substituir a biimplicação por sua versão que só usa não, ou e a implicação pela sua versão que só usa não e ou. Nada de novo aqui, tudo que nós já vimos até então neste curso. Então, olhando para a nossa fórmula, o que eu preciso fazer? Substituir, então, essa implicação por um não ou, não é verdade? Quem que é o antecedente dessa implicação? É o P de x. Então, eu vou colocar um não antes dele e vou substituir a implicação por um ou, certo? Próximo passo. Agora eu preciso mover a negação para o interior da fórmula. E aí eu tenho De Morgan, tá vendo aqui? Eu tenho a dupla negação aqui. E eu tenho aquelas regras de equivalência da negação passando pelos quantificadores, lembra? Que nós já vimos em aulas anteriores da lógica de predicados. Então, são todas essas regras de equivalência que eu vou utilizar para mover a negação para o interior da fórmula. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Olha, eu tenho esse não, aqui já está certinho, né? Esse não já está antes do átomo, então eu não preciso interiorizar a negação. Aqui eu tenho esse não que eu preciso passar aqui para dentro. Então, esse não eu preciso passar aqui, antes dessa parcela. Esse E vai virar ou, e eu preciso do não aqui, antes desta parcela. Então, esse é o passo intermediário que eu fiz aqui para vocês. Passei o não para cá, o E virou ou, e o não tá aqui também. Só que isso ainda é um passo intermediário, porque ele não tá, esses nãos aqui, ó, ainda não estão antes dos átomos, que é onde eles precisam ficar. Então, eu preciso novamente passar esse não para cá, tá vendo? Então, eu vou passar o não pelo quantificador universal, ele vai virar existencial. E esse não que eu vou passar pelo quantificador existencial vai fazer ele virar universal. Então, é isso que aconteceu aqui, tá? Então, eu tenho um quantificador agora existencial, onde estava o universal, e o não veio aqui, ó, antes do átomo. Aqui eu passei o quantificador pelo existencial, ele virou universal, e o não tá aqui antes do meu átomo, tá? Então, nesse momento, veja, eu tenho os meus quantificadores, né, meio que espalhados ainda pela fórmula, não está na forma normal prenex, mas eu já tenho os meus literais negativo, literal negativo, literal negativo. Já tenho literais, olha, e tenho disjunção entre eles. Tá começando a ficar com cara de forma normal conjuntiva. Só que eu preciso resolver essas variáveis que estão aí, né, esses quantificadores que estão no meio do caminho. O que nós vamos fazer? Lembra, a forma normal conjuntiva, ela precisa que as variáveis todas estejam quantificadas universalmente, porque ela é uma conjunção de cláusulas, e nas cláusulas as variáveis são quantificadas universalmente. O que eu faço então com as variáveis quantificadas existencialmente? Esse é o passo mais difícil da conversão do algoritmo, tá? Todos os outros é uma coisa mecânica, de atenção. Claro, vocês têm que ter atenção para não esquecer um não, né? Ou converter um E para um ou e tal. Mas aqui, esse é o passo mais diferente, tá? Em que a gente vai eliminar esses quantificadores existenciais, sumir com eles mesmo. Agora é sumir mesmo, tá? Então, a gente vai fazer isso via escolemização. O que é isso? A gente vai substituir cada ocorrência de uma variável quantificada existencialmente por uma função Scholen. E essa função, ela vai ser de um desses dois tipos. Ela vai ser, então, uma função cujos argumentos são as variáveis quantificadas universalmente que influenciam um quantificador existencial sendo removido. Ou seja, se o quantificador existencial estiver no escopo de quantificadores universais, um ou mais, então eu preciso gerar uma função. Daqui a pouco a gente vai ver o exemplo. Agora, se esse quantificador existencial não estiver no escopo de nenhum quantificador universal, então a variável que ele está quantificando vai virar uma constante,
Vamos ver os exemplos agora, tá? Aqui a gente tem a ocorrência dos dois casos. Então, eu tenho, por exemplo, este quantificador existencial, que está quantificando a variável V, tá vendo? Aqui está a variável V. Essa variável V está no escopo deste quantificador universal, que é o x. Então, ela é o primeiro caso aqui. Eu preciso, então, fazer esse V virar uma função. De novo, vou escolher um nome de função que não ocorra na minha fórmula. Aqui na nossa fórmula tem um símbolo funcional só, que é o f. Então, eu vou escolher um outro símbolo, por exemplo, g. Então, eu vou chamar isso daqui, o v vai virar g de x, tá? Então, ela vira uma função e os argumentos dessa função são as variáveis quantificadas universalmente que influenciam um quantificador universal sendo removido. Então, aqui eu vou remover o v, só que o v está no escopo de x, então eu vou transformar ele num g de x. Vocês estão vendo? Eu vou eliminar o quantificador, mas eu vou continuar atrelando a variável àquela variável que quantifica ela, que está no escopo, né, na qual ela está no escopo de um quantificador universal. Porque aqui o que a fórmula está dizendo, olha, para todo x existe um v. Tá vendo? Esse existe v está atrelado a esse x, lembra? Para todo ser humano existe uma mãe. Então não é a mesma mãe para todos os seres humanos. Cada ser humano tem uma, mas eu não estou dizendo que é a mesma. Então a mãe do ser humano x está atrelado a ele. Então eu preciso fazer esse v virar uma função de x, tá vendo? É aqui que eu fiz. Já a variável livre, né, a variável que não está no escopo de nenhum quantificador universal, né, no nosso caso essa era uma variável livre, né, nós que inserimos esse quantificador existencial lá no primeiro passo. Então essa variável livre, ela vira uma constante. Veja que é a mesma coisa que se eu tivesse tratado ela como eu tratava lá na semântica, né, na atribuição, fazer ela assumir um valor constante, tá? A gente só faz essa sequência de passos que é para não ter nenhum problema aí na hora da conversão. Mas aí o U, então, virou uma constante, é o segundo caso aqui, ó. Porque o quantificador existencial do existe U estava mais externo, ele não está no escopo de nenhum quantificador universal. Então, por isso que esta variável U vira, na verdade, uma constante. Olhando para esta fórmula agora, olha que interessante, não temos mais nenhuma ocorrência de quantificador existencial. Agora, todas as ocorrências de quantificadores são quantificadores universais. Então, o próximo passo vai ser a gente dar uma ajeitada nessa fórmula, movendo todos os quantificadores universais para o início dela e gerando, então, a fórmula na forma normal Prenex. Então, eu pego aquele para todo y, que estava lá no meio da minha fórmula, e jogo ela para o começo, tá? Não faz diferença nenhuma eu fazer esse processo. Por quê? Porque, olha, o y eu posso jogar para cá, porque ele não tá, eu sei que esse y é único, né? Lembra? Originalmente ele era outra coisa, eu acho que ele era x, não sei. Mas agora eu posso jogar para lá, porque cada variável está atrelada, cada quantificador tem a sua variável diferente, né? Então não tem nenhuma ambiguidade, por isso que a gente tem que fazer os passos nessa ordem, tá? Então agora eu tenho todos os meus quantificadores universais no início da minha fórmula. E olha para essa fórmula, a matriz dela já está na forma normal conjuntiva, porque isso daqui já é uma cláusula, já é uma disjunção de literais, tá? Poderia não ser, né? E aí eu tenho eu posso, é claro, nesse passo, uma vez que eu coloquei os quantificadores todos para frente, eu posso removê-los, tá certo? E a minha fórmula já está na forma normal conjuntiva, mas poderia não estar, e aí eu teria que fazer um último passo aqui, né, que no nosso exemplo não tem, né, mas seria fazer a distributiva, né, que se eu tivesse um ou mais externo em relação a um e, então eu teria que fazer a distribuição aplicando a regra da distributiva, tá certo? Só tomem cuidado, né, como vocês já viram dificuldade na lógica proposicional, na hora de distribuir, considerem todo o conteúdo, não é? Toda aquela fórmula que é a parcela a ser distribuída. Se for o caso, dá um apelido, um alias para ela, né? Chama ela de alfa, chama ela de beta, faz a distributiva e depois volta ela para sua fórmula original, para sua forma original.
Então, aqui nós tínhamos como entrada isso, e essa é a fórmula na forma normal conjuntiva equivalente. De novo, parece trabalhoso, mas é muito mais complexo aqui do que a gente vai ter que usar mesmo lá na inferência por resolução. Então, nós temos exemplos, exercícios de transformação de forma normal conjuntiva na lógica de predicados lá na lista de exercício, que também são complexos, mas na hora da gente usar a resolução mesmo, vocês vão ver que o processo é mais simples. Então, vou deixar aqui para vocês 4 exercícios para vocês transformarem para a forma normal conjuntiva essas fórmulas que tem aqui. Tá? Então, aqui a gente chama atenção para algumas coisas, não é? Aqui eu tenho uma implicação que vai ter que sumir. A sugestão é aplicar o algoritmo nos passos que estão lá, tá, pessoal? Pela sequência de passos que tem ali. Assim como as regras de inferência que vocês não precisam decorar, vocês não precisam decorar os passos do algoritmo, tá? Você pode ser consultável na prova de vocês. Vocês só precisam saber aplicá-los. Tudo bem? E a ordem vocês consultam no momento de aplicação, nos exercícios, durante as avaliações, não tem problema. Então, a ideia é apliquem os passos do algoritmo e transformem essas fórmulas para a forma normal conjuntiva. Nos próximos slides vocês têm as respostas. No próximo slide, né? Até a próxima aula, pessoal. Estudem!